Vocês levam isto para a cama? Que isto deve ser feito da forma mais empática possível. Mas eu não sei se conseguiria ser uma família de acolhimento. Estava muito resistente porque vão arranjar outra mãe para os meus filhos e eu digo, e se não houver uma mãe na família, se forem 2 homens? A Catarina do agora tem a certeza absoluta que é muito privilegiada. Eu sinto muito grata. Eles devolveram uma esperança na humanidade e é verdade. Uma pessoa que chega só porque quer ajudar nunca vai conseguir ajudar o suficiente, não é? Cá estamos nós para mais um episódio deste incrível podcast. Não. E hoje temos duas convidadas de quem eu sou muito, muito fã. E muito fã do trabalho que elas fazem também, que me diz muito. Mas vamos deixar para elas falarem um bocadinho mais sobre isto. E Catarina e Mariolita, muito bem-vindas. Obrigada. Comecemos pela Mariolita. Diz-nos quem és tu. Eu sou uma mulher, em primeiro lugar, mãe de 2, não são crianças, para mim serão sempre, mas 2 seres fantásticos. E neste momento estou como diretora-geral adjunta aqui da Fundação António Aleixo, há muito pouco tempo, desde setembro de 2025. E Mas já fazias parte desta família e antes. trabalho nesta casa há 20 anos. Pronto. Portanto, esta é também a minha casa, eu Certo. costumo dizer. Catarina. Sou a Catarina, sou mãe dos meus 3 príncipes, sou uma mulher em construção e sou psicóloga e diretora técnica da equipa de acolhimento familiar aqui da Fundação. Psicóloga desde janeiro de 23 e assumi, com a passagem da Lita para outra resposta, assumi a direção técnica em dezembro de 24. E sou uma filha em construção e vou sendo muito a par daquilo que é o meu trabalho aqui dentro neste momento. Ok. Será interessante para contextualizarmos aqui o que é o vosso trabalho, o que é o acolhimento familiar? O acolhimento familiar é uma resposta social que consiste na medida de colocação em contexto familiar de todas as crianças ou jovens que estão em perigo e que num período que se prevê e que se espera que possa ser o mais curto possível, longe das suas famílias de origem, e tentamos em Portugal, desde a criação destas equipas, e somos muitas, e não posso deixar de dizer isto, somos 24 equipas neste momento, tentamos quebrar aqui um A bocadinho nível a nacional. nível nacional, neste momento já muito bem espalhados pelo país e ilhas, e tentamos ser uma alternativa válida à institucionalização destas crianças. Isto é um trabalho brutal, não é? E eu acredito que vocês se envolvem bastante no que fazem. Vocês levam isto para a cama? Vocês levam isto para casa? O vosso trabalho, o vosso dia a dia, é difícil dissociarem-se e fecharem a porta do local de trabalho e irem para casa e pensarem só no que é que vão fazer para jantar? Na minha perspectiva, é impossível. É impossível neste trabalho, é impossível quando trabalhamos com pessoas, não é? E neste caso, para mim, é impossível quando trabalhamos com crianças a quem nós, ou seja, agora perdi-me porque o que eu quero dizer é que nós temos a responsabilidade de acautelar o bem-estar daquelas crianças e a responsabilidade de escolher as famílias. O parecer não é nosso, mas quem escolhe a família para onde aquelas crianças vão somos nós. E, ou seja, estas crianças são retiradas do seu contexto de origem, mas por mesmo que muitos problemas que este contexto tenha, elas gostam de lá estar Querem lá estar. e querem lá estar. E nós fazemos estas transições e estas colocações nestas famílias. E é impossível este medo de errar e de não termos feito a escolha certa não nos assombrar. Embora, em teoria,
nós deveríamos conseguir fazer a esta teoria dita, né? separação, não A é? teoria Em dita. teoria, nós conversamos as duas muitas vezes, e aliás, muitas vezes somos chamadas à atenção exatamente por esse motivo. Ai, vocês não podem levar este trabalho para casa, não podem, porque senão não têm a vida, porque estão sempre a trabalhar. Sim, mas são crianças. E são crianças que são vítimas dos seus contextos. Não. É diferente. Eu trabalho nesta área há 20 anos, nesta casa. Já trabalhei com muitas respostas sociais difíceis. Aliás, todo o trabalho social é um trabalho duro, é um trabalho sensível, mas nenhum com este grau de responsabilidade e com este grau de envolvimento. Nunca me envolvi numa resposta e acreditem que eu considero. Eu estou como diretora-geral adjunta, mas eu sou técnica da área social. E aquilo que eu gosto de fazer é trabalhar com pessoas, para as pessoas e ajudar pessoas. E é isso que me faz feliz e que me faz sentido. Mas em nenhuma resposta, eu já fui técnica e coordenadora de todas as respostas que esta casa tem, eu senti este nível de envolvimento e este nível de exigência emocional. E sei que parti deste sentir com a Catarina e por isso acho que fazemos uma boa dupla. Por esse Só se estraga uma motivo. casa. Só se estraga uma Estraga uma casa. casa, não é? É o que Claro, o mesmo claramente, daqui agora, também só claramente. se é estraga o uma que todos casa. os colegas nos dizem. Se calhar foi a pior dupla de sempre, do ponto de vista da nossa saúde mental, mas eu acho que do ponto de vista daquilo Da eficiência Da e da efic- eficácia do trabalho, uma não. boa dupla. Há esse peso da responsabilidade que pode ser vista duplamente, porque não é só o escolher a família certa para uma determinada criança, é também acolher estas famílias de acolhimento, porque o que vocês fazem é procurar famílias que queiram tornar-se famílias de Certo. acolhimento e que depois existe todo um processo e procedimentos até que estas famílias cheguem a ser efetivamente famílias de acolhimento. Esta, ia dizer seleção, mas não acho que seja correto. Mas Pronto, chama-se legalmente é o é um processo processo de seleção. Também não deve ser fácil, porque, primeiro, nem toda a gente está interessada e depois, quando as pessoas estão interessadas, ainda assim têm que passar por este processo porque podem não ter um perfil, digo eu. Sim, e isso, a par com aquilo que a Lita já falou, da responsabilidade de garantir que estamos a retirar, e eu detesto a palavra retirada, porque nenhum técnico de promoção e proteção retira crianças aos pais. Os técnicos de promoção e proteção retiram aquela criança do contexto de perigo onde ela está, e é muito doloroso ouvir coisas como vocês roubaram o meu filho, vocês levaram o meu filho. Não, nós tentamos, e ainda ontem posso partilhar que tivemos cá colegas de Évora que me perguntavam porque é que eu faço questão, e descobri ontem que pelos vistos é sabido a nível nacional, que eu faço questão de estar com as técnicas gestoras no momento em que recebo a criança para a transportar para a família de acolhimento. E porquê que faço esta questão? Porque isto deve ser feito da forma mais empática possível, da forma mais franca possível para estas famílias, para estes pais, para estas mães. E há pouco, quando eu vos dizia que sou uma mãe em construção, uma filha em construção, esta consciência de que sou uma filha em construção veio desta medida e veio deste trabalho, porque me trouxe a certeza absoluta que todas nós, mães, todas as nossas mães, fizeram o melhor que podiam, como sabiam naquele contexto. Portanto, quando estou nesse momento, faço questão de dizer, e sei perfeitamente que o meu papel não é esse, o meu papel é colocar aquela criança num porto seguro, mas faço questão de dizer: eu sou fulana, sou eu que vou estar presente na vida do seu filho o tempo que for necessário, sou eu que lhe vou responder às mensagens, sou eu que lhe vou dar informações, e claramente esta humanidade na forma como fazemos as coisas, para além de para mim ser a única forma de a fazer, realmente a lá longo facilita-nos muito o trabalho, porque as pessoas baixam automaticamente a guarda, o receio de que estamos a levar a criança para nunca mais a trazer de volta. Voltando àquilo que me estavas a perguntar, esta é a parte dura.
A parte 2 muito dura, é exatamente isso que tu estavas a perguntar. Doloroso também, de uma forma empática, explicares a determinadas pessoas que são excelentes famílias, eventualmente, que são excelentes pais e mães, ou São não, excelentes pessoas. são excelentes pessoas no seu núcleo familiar e que isso eventualmente não chega para ser família de acolhimento. E é doloroso fazer isto, é necessário, mas doloroso porque temos aqui duas coisas que pesam muito nos pratos da balança. Por um lado, temos uma necessidade enorme de ter famílias de acolhimento, mas a verdade é que dentro das que nos chegam, muitas, a grande maioria por curiosidade e para querer compreender melhor, e depois uma parte delas efetivamente quer levar este projeto, esta missão, este propósito, para mim é um propósito, avante. E muitas das vezes, ao longo de tudo o que é este processo de certificação, que pode durar até 120 dias, portanto, passamos muito tempo com estas pessoas nesta fase inicial, vamos percebendo, ou as próprias famílias percebem que não é o momento, porque realmente isto é uma jornada que exige muito destas pessoas. E quando as pessoas não chegam lá através das suas próprias reflexões individuais, nós temos que as levar a perceber isto e a verdade é que vão chegando, porque o processo E, é duro. e essa falta de famílias de acolhimento é geral no país ou é localizada no Algarve? Não, de modo Ah, nenhum. e porquê é que vocês acham que há tão poucas pessoas, tão poucas famílias que se candidatam a este? Porque vamos aqui falar, se calhar, para as pessoas, para quem nos está a ouvir, ter noção qual é o rácio, não é? Tipo, quantas crianças precisam, quantas famílias é que vocês têm a candidatar? Só para perceber. Bom, eu não tenho aqui os números presentes, no Mais ou entanto, menos. nós temos cerca de 300 vou arredondar números, 300 crianças no Algarve a necessitar de famílias de acolhimento, portanto, em instituições, e temos neste momento 30 certificadas. Nós, neste Nós, momento, vá que Fundação tínhamos. António Aleixo, que para quem não está muito dentro perceber, existem duas equipas no Algarve a trabalhar em âmbito distrital, o acolhimento familiar, e número 2, porque a outra equipa precisou de saber isto por alguma circunstância. Nós, Fundação, neste momento temos 28 crianças acolhidas em 19 famílias diferentes. Temos E, 5 famílias em certificação e uma em bolsa. e então há 300 crianças Neste em momento. instituição à Sim. espera de famílias de acolhimento. Não quer dizer que estejam à espera, mas poderiam o ideal- estar, o em ideal- vez de estarem nas instituições, Claro. poderiam estar. E porquê é que vocês acham que isso acontece? É falta de informação, é falta de compromisso, é falta de condições, é falta do quê? Não, eu acho que É assim, há aqui também mitos, se calhar, não é? há muitos mitos e Uhum. há várias razões, ou seja, as razões são diversas. A verdade é que o acolhimento familiar, e é importante que às vezes quando nós fazemos as sessões informativas, parece que estamos a dissuadir as pessoas para não se Para não candidatarem. Porque isto é um exercício muito difícil e, efetivamente, o acolhimento familiar, uma das coisas mais bonitas que me trouxe foi eu perceber que existem pessoas tão fantásticas que eu não sabia que existiam. Porque isto é tão difícil, é tão exigente. Não é difícil, é tão exigente do ponto de vista emocional, Complexo. do ponto de vista é muito complexo do ponto de vista da entrega, da incerteza, porque aquilo que nós dizemos, e é a verdade, e é com a verdade que temos que trabalhar, eu sei o dia que coloco a criança em casa daquela pessoa, mas eu não sei qual é o dia que aquela criança vai sair. E eu também não sei se o tribunal vai autorizar que aquela criança vá de férias. E eu também não sei quantos dias é que aquela criança vai ter que se deslocar ao ponto de encontro para ver os pais.
Portanto, eu não sei qual é o impacto real que aquela criança vai ter na vida daquela família e vai mexer com todo aquele sistema familiar, porque vai mexer com aqueles adultos que se candidataram, mas também vai ter um impacto na vida dos filhos que eventualmente essas famílias poderão ter e na vida dos avós e dos amigos, e, portanto, em todo o sistema. Isto é mesmo muito complexo. E a verdade é que as pessoas têm que ser pessoas que sejam capazes de se adaptar constantemente e têm que ter uma resistência à frustração enorme, que até nós, muitas vezes, temos dificuldade em gerir, porque a verdade é que a nossa legislação é fantástica, mas nem sempre funciona como nós gostaríamos. E o acolhimento familiar, é o que eu costumo dizer, é a resposta com mais imprevisibilidade em que eu já trabalhei. E gerir toda esta imprevisibilidade não é para qualquer pessoa. E há realmente famílias fantásticas, e eu digo isto na formação. Eu não sei, eu sou completamente apaixonada pelo acolhimento familiar, mas eu não sei se conseguiria ser uma família de acolhimento. E eu acho que a minha família depois é há a fantástica. peça, e depois há a peça mais complexa do movimento, que é eu também não sei que criança é que vem parar à minha casa, Nunca sabemos. não é? E aliás, às vezes, nós só recebemos uma folhinha, e é muito importante passar esta mensagem, porque esta é a verdade. Não vamos dourar a pílula porque não é. A verdade é que quando eu engravido, não sei que filho é que vai nascer, não é? Mas é meu. E se tem mau feitio, eu digo que sai ao pai. Se é linda, dizemos que sai Isso, ela. Naturalmente. Que linda que é, sai à mãe. Pronto. Agora, aquela criança sai a quem? Porquê que eu estou a levar com aquela birra que nem é nada meu? E porquê que eu tenho que aturar isto? E se calhar aturo bem na primeira semana, se calhar, mas se calhar na segunda Impactar começa a pesar. verdadeiramente e positivamente a vida daquela criança faz com que eu tenha muito bem trabalhado As estas minhas- questões em mim, não é? Exatamente. E nem sempre isso acontece. E eu acho que nem sempre as pessoas que nos chegam, e eu digo muitas vezes isso à Catarina, eu acredito que as pessoas que nos chegam, e são muitas, interessadas, vêm com o melhor das Claro, intenções. claro. Porque a mensagem Mas é ter só o sonho de bonita. ajudar não chega, não é? Vamos ajudar crianças, toda a gente Sim, quer toda a ajudar gente quer. crianças, não é? E as pessoas vêm todas com muito boa intenção. E é duro dizer a uma pessoa que vem com tão boa intenção, só isso não chega. A Lina estava a falar aqui dos mitos e o porque que este rácio é tão dispar. Isto tem, e cada vez mais tenho pensado sobre isto, penso já com muita certeza que tem uma das grandes dificuldades e que faz com que as pessoas, depois a determinado momento, pensem: isto não é para mim, eu não vou ser capaz. Ou outra circunstância que é que temos agora em mãos, e vamos ter, se calhar, ao longo, várias situações destas ao longo deste ano civil, é o exercício de autoconhecimento que as pessoas vão fazendo durante aquele acolhimento e que o levam a bom porto, a muito bom porto, tenho que dizer isto, mas depois, naquilo a que nós chamamos o período de descanso, que é quando termina um acolhimento e aquela família fica em descanso, efetivamente a fazer isto, a refletir, a fazer o luto daquela criança que teve ali meses, anos e que foi e que seguiu o seu projeto de vida. E durante este período de descanso, as pessoas fazem este exercício, umas com mais ou menos ajuda nossa, de eu fiz isto, mas eu não quero continuar a ser família de acolhimento. E é algo que temos e que as equipas têm que começar a Mas essa reflexão reinventar-se. é altamente importante, Esta não é? reflexão é essencial e é muito dolorosa. É muito dolorosa. É dolorosa para nós, não posso dizer o contrário, porque precisamos tanto de famílias e depois estamos eu não digo perder, porque não perdemos. Aquelas pessoas já fizeram, mesmo que só acolham uma vez durante poucos meses, já fizeram tanto mais do que tantas outras pessoas. Portanto, mas deixámos de ter aquela família, deixámos nós, equipa, de ter aquele recurso, e é duro para nós, mas é duríssimo para as pessoas que deram
tanto de si, da sua vida, da sua dinâmica familiar, da sua intimidade, que beliscaram tanto a sua conjugalidade a bem daquela criança e que perceberam que a têm que deixar ir, mas que não conseguem ter espaço na sua vida para o continuar a fazer. E muito do que leva as pessoas a perceberem isto tem a ver com duas grandes esferas. Uma muito burocrática, que infelizmente continuamos a ter que lidar e a ter que gerir, porque como a Lita dizia, a lei é maravilhosa, depois a execuibilidade dela Nem sempre é tão nem maravilhoso. sempre é maravilhosa e é altamente cansativa. Continuamos a ter questões com médicos de família, continuamos a ter questões com passaportes, continuamos a ter questões com escolas, com médicos de família, com vagas em creche que não existem. E nós dizemos, tenho que partilhar isto convosco, a lei diz claramente, e a nossa antiga ministra dizia isto numa manchete de jornal há uns tempos atrás, que nenhuma criança em acolhimento familiar fica sem vaga em creche. E porém, nós temos pessoas que estão a acabar as suas licenças de parentalidade porque acolheram bebés com dias e agora não têm onde as colocar. deixar. É duríssimo começarmos aqui a ativar plano B, C, D e todos eles não serem execuíveis. E as pessoas têm que lidar com isto, porque isto é um beliscão enorme na sua dinâmica familiar. Eu gostava que vocês também deixassem uma mensagem. Malta, candidatem-se. Não digam só, não falem só do peso, não falem só do peso, Da parte bonita. porque há. Não, há muito Medida mais. maravilhosa. Eu E vale todas as dificuldades, todas. costumo sempre, mesmo na formação, Lina, começar a falar sempre primeiro nos desafios. Exatamente. Porque eu acho que as pessoas precisam de ser consciencializadas para os desafios. No entanto, eu acho que quem consegue, ou seja, quem tem esta capacidade de resistência à frustração, de efetivamente de adaptação, principalmente de adaptação, aquelas pessoas que gerem bem a imprevisibilidade, eu acho que a diferença, só quem vive isto é daquelas coisas que por muito que a gente narre, só quem vive é que consegue sentir. E era giro, se calhar, um dia tornarmos públicos os nossos áudios quando nós mandamos uma para a outra depois de um acolhimento. Imaginem, nós vamos fazer uma colocação de uma criança hoje e na visita que vamos fazer daqui a 3 dias encontramos outra criança completamente diferente. E eu acho que uma família ter a possibilidade de possibilitar isso a alguém no seu percurso de vida não é impagável. Não é? E vermos acontecer debaixo dos nossos olhos, às vezes coisas tão simples como aquela criança ter uma pessoa que a deite todas as noites, que dê um afago, um beijinho, que para nós isso é Que cuida. que cuida, não é? E o cuidado que para nós é quase como um adquirido, não é? Sim. Os nossos filhos, se calhar, é adquirido que todas as noites, não é? Nós vamos dar um beijinho, ler a historinha. Tem comida todos os a dias. Tudo comida. aquilo que as crianças deviam ter acesso, não é? Os mínimos. E o ver isto acontecer debaixo dos nossos olhos e de ver como estas crianças e de como estas, maravilhoso é de como estas famílias de origem, após as primeiras visitas, não têm palavras para agradecer à família de acolhimento. E o amor é isto, é eles conseguirem perceber que aquelas pessoas conseguem fazer pelos filhos aquilo que eles não conseguem e tornam-se mesmo muito gratos. E nós temos a sorte de poder ver isto debaixo dos nossos olhos. O acolhimento familiar é este, é mesmo muito bonito. Nós temos momentos, e pensando no malta candidatem-se, acho que não há nada mais gratificante para um ser humano que estarmos todos e sentirmos in loco que estamos todos para o mesmo. E este exercício de pluriparentalidade que nós conseguimos, nós aqui somos só uma São as migalhinha. peças. Só somos a ponte. As pontes. Eu, em tanto tempo enquanto mãe, tanto tempo enquanto psicóloga, acho que não vi momento mais bonito como ver família de acolhimento, família de origem, a celebrar juntas no mesmo espaço, no aqui e no agora, a primeira festa de anos que determinada criança teve. Tirar uma fotografia do corte do bolo da primeira festa de anos que aquela criança teve E a reação olhar para aquela fotografia, temos ali 4 pessoas. Isto é das coisas mais bonitas
é vocês olharem e verem uma criança a olhar para cima e a cara dela o que traduz é: eu tenho aqui todas as minhas pessoas, eu não queria ter aqui mais ninguém. E nós podermos observar isto, as famílias de acolhimento poderem experienciar isto e as famílias de origem poderem usufruir do direito de ter isto, é a coisa mais maravilhosa que podemos ter. Assumindo que ambas já tiveram muitas vezes vontade de desistir, não é? Porque dificilmente no serviço social, seja qual for a resposta, não há momentos em que todos nós queremos deitar a toalha ao chão. Portanto, assumindo isso, são estes pequenos momentos que vos mantêm aqui. Sem dúvida. Sem dúvida, eu falo por mim. No acolhimento familiar foi, sem dúvida, o serviço que mais vezes eu tive vontade de jogar a toalha ao chão e dizer onde é que eu estava com a cabeça quando achei que isto podia ser bom até para a instituição. Porque efetivamente é um desafio muito grande, mexes com muitas variáveis, estamos a começar, estamos quase, como se costuma dizer, a fazer história. Sim. Mas ao mesmo tempo que nos vem esse ímpeto, não é? Vamos desistir e chorámos muito juntas e ainda choramos muito, porque é efetivamente uma resposta muito emocional. Também é a resposta que eu costumo dizer que me dá mais esperança na humanidade e que me permitiu conhecer pessoas fantásticas. E me permitiu perceber que se calhar vim cá a este mundo a fazer qualquer coisa de jeito, não é? Eu acho que essencialmente Este podcast serve essencialmente para dar voz, não é? E estamos aqui a dar voz a duas profissionais fantásticas e seres humanos fantásticos. Vocês que estão no terreno, não é? Porque estão no terreno, em termos práticos, o que é que vocês precisam mais? Preciso de famílias. Preciso de mais famílias. Mas como é que essa informação chega? Só para nós percebermos. Imagina, ok, eu recordo-me que quando eu fui presidente dos Rotários, vocês foram lá fazer uma apresentação. Onde é que vocês podem fazer esse tipo de apresentações? Quem é Sim. que pode Preciso- contactar-vos para fazerem esse tipo de apresentações? Pronto. Em escolas? Estou aqui a pensar. Tudo, Digam. qualquer sítio que tenha pessoas, que trabalhe com pessoas, pode receber-nos. Eu falo disto a quem quiser ouvir, quando, como. Portanto, em primeiro lugar, sim, precisamos de pessoas que nos queiram ouvir. Algarve todo? Algarve Algarve todo? todo, todo. famílias desde nós temos o momento da vida, por exemplo, desde Tavira até aos Jesus. Pronto, Sim. ok, é fácil. Algarve. 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 E depois, para além disso, preciso que as pessoas não tenham medo de clicar lá na página e Sim, a dizer Maria Lia depois vai colocar gostava de saber mais. Exato. Porque a sessão informativa não tem qualquer compromisso E às vezes também fazem sessões informativas online. online, fora de horas, ao sábado, no local de trabalho, se a pessoa tiver uma hora de almoço prolongada, já o fizemos. Portanto, fazemos as sessões de informação quando for e onde for, porque precisamos que as pessoas queiram ouvir, falar sobre o acolhimento familiar e se entenderem que não é para elas enquanto família, podem partilhar e isso já nos Porque, na ajuda. realidade, quanto mais pessoas vos ouvirem, maior é a probabilidade. Sem dúvida. E mais se apropriam das condições, não é? Porque existem condições para se candidatar. Agora posso dizer que não são muitas condições, as pessoas têm que ter mais do que 25 anos, têm que ter mais do que 25 anos, têm que ter nacionalidade ou pelo menos autorização de residência, têm que ter uma situação financeira estável, não precisam de ser ricos, mas, ou seja, temos que ter a certeza de que as pessoas não se candidatam ao acolhimento familiar pela prestação, pelo apoio pecuniário que vão receber, que esse apoio serve apenas e só para suprir as necessidades da criança que vão acolher. Tem que ter o registro criminal limpo. E dos elementos mais de 25 anos. Sim. Famílias monoparentais. Podem. Porque isso é um dos mitos. Todo tipo de famílias. 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 Porque Exato. também temos cada vez mais
uma diversidade de famílias de origem, de onde as crianças provêm e para que possamos fazer um match o mais perfeito possível entre aquela criança, aquelas necessidades e a família onde a vamos colocar, precisamos de ter famílias diferentes e nós temos, e digo isto com todo o orgulho, temos elementos singulares femininos. Temos neste momento um candidato que é um elemento singular masculino, temos 2 casais homossexuais masculinos, temos um casal em formação homossexual feminino, temos pessoas mais velhas, temos pessoas mais novas. Ok, eu reformei-me, já não estou. Temos, Os meus filhos já estão na já vida voaram. deles. Perfeito, não é? Perfeito, perfeito. Com filhos, Chama-se sem filhos, integração. À sem séria. dúvida. À séria, exatamente. Se nós pensarmos, estas crianças, de acordo com as suas especificidades, também beneficiam de contextos às vezes muito específicos. Exatamente. Eu estou-me a lembrar de uma situação que nos aconteceu e que nós nunca tínhamos pensado. Por exemplo, temos uma família de origem que tem as crianças acolhidas numa instituição e que nós trabalhámos no âmbito de outra resposta, da qual eu também saí do acolhimento familiar para ir para essa resposta, que é o CAFAP, que trabalha com as famílias de origem, e a ideia era trabalhar essa família para dar o consentimento à transição, ou seja, as crianças estão numa instituição para irem para uma família de acolhimento. E ao que a senhora estava muito resistente, porque vão arranjar outra mãe para os meus filhos, e eu digo-lhe, e se não houver uma mãe na família, se forem 2 homens? Ai, assim pode É ser. engraçado. Não se sente roubado o seu lugar. Exato. E por isso é tão importante termos... várias opções. Sim. Sim, e no caso dos avós, entre aspas, Certo, não é? certo. Se for uma pessoa mais velha, também pode funcionar Pode bem. funcionar. Sim. Há aqui muitas particularidades que nós temos que estudar Cada família é uma família. e que tornam isto tão interessante. Sim. A verdade é esta. Tens mais alguma pergunta? Não, tinha 1000, mas pronto, não, Para hoje, não, para não hoje. tenho, sim, não tenho tempo e elas também não, e tu também não. Eu queria vos perguntar o que é que mudou no vosso conceito de vida, assim de repente, a primeira coisa que vos vem à cabeça, Uma frase. numa frase, qual foi o grande impacto até ao dia de hoje? Grande mudança ou não, ou de transformação, o que surgir que esta experiência profissional vos ofereceu? A Marilita e a Catarina do antes já é diferente da Marilita e da Catarina do depois. Completamente. A Catarina do antes era muito mimada. A Catarina do Perspectiva, não é? Sim, a Catarina do antes era muito mimada, achava que era uma super filha e uma super mãe, e hoje a Catarina do agora tem a certeza absoluta que é muito privilegiada, porque noutro momento, com outras circunstâncias, eu podia ser qualquer uma das mães às quais estou a acolher as crianças, porque nós deparamos-nos, e isto é um dever cívico de todos nós deparamos-nos com famílias de origem que têm um amor profundo pelos seus filhos, mas que estão completamente sem rede de apoio absolutamente nenhuma, têm fragilidades que são geracionais, estão já a fazer muito mais do que as suas próprias mães fizeram com elas, do que as avós fizeram com as mães, e ainda assim estão a colocar os seus filhos em perigo, e muitas delas precisam que lhes estendamos uma mão e que lhes digam: nós conseguimos colocar os seus filhos em segurança. E tenho que vos dizer isto porque, para estar hoje aqui convosco, não estou num outro sítio onde queria muito estar hoje, que é do último ano o meu maior orgulho. Nós temos uma mãe que está a cumprir com sucesso o seu percurso em comunidade terapêutica, porque há coisa de um ano me dizia: eu só me consigo tratar, eu só consigo ir se você me prometer que os meus filhos vão ficar bem. E eles estão, e felizmente ela também, e já vamos a meio caminho, e vai correr bem. E portanto somos todos muito privilegiados. Incrível. Marilita. Eu sinto, apesar de se calhar de uma forma diferente, sinto exatamente o mesmo. Ou seja,
eu sinto muito grata por tudo, por ter conhecido as pessoas que conheci, né? Estas famílias, que eu mando-lhes muitos áudios e digo que realmente eles devolveram uma esperança na humanidade, e é verdade, porque conheci este ser que está aqui ao meu lado, que às vezes me dá muitas dores de cabeça. Mas é pelas semelhanças ou pelas diferenças? Umas vezes pelas semelhanças, outras vezes pelas diferenças e pela aprendizagem, porque esta medida atirou-me completamente para fora da minha zona de conforto e eu tive que estudar muito. Era uma área que eu não dominava nada, aprendi tudo praticamente do zero, não é? Porque, ao contrário da Catarina, era uma área que eu não praticava, a promoção e proteção. Acaba sempre por estar na área social, mas não trabalhava diretamente, tive que estudar, tive que ir a muitas formações, tive que me dedicar muito e isso promoveu um grande crescimento pessoal e profissional, mas acho que me tornei uma pessoa também mais humilde. Sim, A verdade, faz porque sentido. chegar depois de, não é, 18 anos de profissão e perceber e como é que eu vou agora coordenar uma resposta que não percebo nada. Sim. Mas quanto mais li, quanto mais ouvia, mais me apaixonava e depois também me obrigou a falar em público, que era uma coisa que eu tremia, porque tudo o que tem a ver com exposição e quem me conhece parece que eu sou assim muito extrovertida e sou, mas tenho pavor de me expor e agora já não tanto, porque isto primeiro, a Catarina dizia só vai gostar ao Primeiro princípio. estranha-se, depois E entranha-se. é verdade, Não é? e pronto, e depois também tinha aqui esta dupla maravilhosa Sim. que para ela falar em público é ok e é uma inspiração nesse sentido. Pronto, e acho que mudou muita coisa Por isso é que são mesmo. uma dupla muito equilibrada, não é? Sim, ou Até não. até nos vossos desequilíbrios, Sim, provavelmente. não. Sistemicamente, tínhamos aqui um mundo de mais episódios para explorar. Atrevo-me a dizer que, pulando aqui à parte sistémica, que há algo que nós dizemos muitas vezes, que a ajuda nem sempre ajuda e que se aplica em pleno nas famílias de acolhimento. Uma pessoa que chega só porque quer ajudar nunca vai conseguir ajudar o suficiente, não é? A pessoa tem que chegar com o coração livre para ajudar o benefício daquela criança Certo, e não aquilo que é o benefício que eu vejo em querer ajudar. certo. Esta será, já tive o prazer de conhecer as famílias, algumas das vossas famílias de acolhimento e de estar aqui em formação convosco, e esta será, porventura, o maior percurso com que se deparam todos, inclusive os técnicos. A propósito da Marilita dizer que também a aprendizagem de humildade, não é? Porque isto deita-nos Põe-nos muito em nesta. perspectiva, não é? Que nós Sim. estamos aqui nas nossas vidas, não é? E quando não temos perspectiva do que é que se passa fora da ilha, temos muitas vezes pouca gratidão com o que realmente a vida nos proporcionou, não é? Acho que é uma aprendizagem para todos, não é? Existem outras ilhas, existem outras perspectivas, existem outras realidades e que a maior parte das pessoas nem sequer tem noção. Não, nem nós técnicos. Exatamente. É engraçado isto, nem nós técnicos. E quando a Lina falava da gratidão, nós temos todos. Quando, aquilo que já é nosso e que sempre foi é adquirido. Portanto, nós não Exatamente. valorizamos porque Porque sempre tivemos. tivemos. E quando estamos constantemente a ser confrontados, que é o que nos acontece nesta medida, com estas vidas destas crianças e destas famílias que nos chegam, e até das próprias famílias de acolhimento, que também têm as suas fragilidades e Claro, as suas claro. Ninguém é perfeito, não é? vamos percebendo que muitas vezes deveríamos ser Ser muito mais gratos, é verdade. Eu acho que essa é a última mensagem. É um gosto, foi um gosto poderem partilhar aqui um bocadinho da vossa história e é um gosto para nós, do nosso podcast, recebê-las. A Marília e eu vamos deixar depois na descrição do vídeo todos os contactos, links de tudo chegar e, para amor da santa, partilhem este podcast. Exatamente. Partilhem muito este podcast, porque Partilhando vai chegar a muita gente. quanto mais pessoas chegarmos, Nós não nos identificamos, o facto de partilharmos já estamos a ajudar. e estamos a fazer a nossa parte, seja ela por mais Seja ela pequena qual for. que for. Então, obrigada às duas. Obrigada. Obrigada. Obrigada a ti. Obrigada.